Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Aqui, Pastor Mauro Alves, chegando para mais uma live, juntamente com meu amigo Pastor Fábio Moretti. A paz do Senhor, Pastor Fábio. Pai do Senhor, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, e vocês aí, como que estão? Graças a Deus, tudo bem. Mais uma semana aí o Senhor Deus tem nos sustentado, nos guardado, né, nos protegido. E aqui estamos nós. Bondade dele, misericórdia dele, para nos alegrar, para nos renovar, através da palavra, né? Maravilha. Peço que você faça uma oração, por gentileza, para a gente iniciar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por tudo, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor incomparável. Agradecemos, Senhor, pela salvação eterna proporcionada na cruz do Calvário. Senhor, pedimos a tua bênção nesta live, que o Senhor abençoe minha vida, a vida do pastor Mauro, que possamos ser nesse momento, Senhor, instrumentos para a glorificação do teu nome, para a propagação, Senhor, da tua palavra, para a revelação dela a todos aqueles que estão ouvindo, assistindo e aprendendo, Senhor, a tua palavra santa. Fala conosco, abençoe as pessoas que estão chegando aqui para adorar e para louvar a Deus conosco. Desde já, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, Pastor Fábio, mais uma oportunidade que Deus tem preparado, né, para a gente estar falando sobre a sua palavra, e eu acredito que vai ser uma benção, né? Já vários irmãos que estão entrando aí, irmã Andréia, paz do Senhor, minha esposa, irmã Roberta, outros irmãos que estão chegando aí também, a Taíde, Risato, pastor João Donizete, né, também está entrando aí, Deus abençoe. E a gente falou na aula passada, pastor Fábio, teve um bom alcance, né? Mais de 5.000 visualizações. Graças a Deus. Luciana Lima também, a paz do Senhor, Deus abençoe. Lauro Marques. Enfim, né? Vários irmãos já estão participando aí. Para nós é uma alegria, né? Poder receber esses irmãos aí. Esse tema que eu estou colocando aí, ó, Escatologia Bíblica, aula 8, o Milênio. Então, eu já li um texto aqui, se você me permite, pastor Fábio, até para servir como prefácio aí já para as suas primeiras considerações. No livro do Apocalipse, no capítulo 20, é um texto clássico, né? A partir do versículo... Sim. Vou até compartilhar ele aqui para nós. Vamos ler esse texto, então, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 20, versículo 1 em diante. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Essa palavra 1000 aqui, ela vem do latim mille, significa 1000 anos, literalmente, né? Versículo 3. Lançou no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, vi uns tronos, e aos que se assentam sobre eles foi dado o poder de julgar. Esses tronos aqui, que a Bíblia não está denominando a quantidade aqui, ele lá no capítulo 4, ele mostra que são 24 tronos, que vão ser instalados aqui para 12 representantes da igreja e 12 representantes da nação de Israel, né? Chamados 24 anciãos. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte, nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Amém? Amém. Muito bem.
Então tá aí esse texto, eu quero que você já faça suas primeiras considerações, pastor Fábio, sobre questões do milênio. Pastor Mauro, aproveitando aqui, deixa eu deixar uma palavra para todos aí que estão sintonizados, já estamos com uma turma boa, e pedir ao pessoal que participe da live, né? Não tenham, né, vergonha de enviar as perguntas, pergunte mesmo, né? Porque a sua pergunta pode ser a dúvida de outros, né? E pode trazer respostas aí para muitos, esclarecimentos, e pode tornar a aula muito mais rica. O tema de hoje é um tema sensacional, tem muita coisa para ser abordada acerca desse reino teocrático, né, que é o milênio. Nós vamos, eu acredito, né, o senhor que vai estar conduzindo aí essa aula, eu acredito que tem muita coisa para falar, e se não dar para falar ainda nessa aula, nós vamos falar na aula 9, dando uma continuidade, mas o assunto é muito bom, tem muita coisa para ser falado aí, né, tem assuntos como o caráter espiritual do milênio, as condições de vida no milênio, quem vai ser o rei, os povos que participarão aí, né, desse reino milenial, né. É muito provável que o senhor também fale sobre a questão de Davi como príncipe, como regente no milênio, o templo no milênio. Olha, tem muita coisa para a gente abordar, tem muito assunto, eu acredito que vai ser riquíssimo que nós vamos falar. A Nova Jerusalém, não é verdade? Então, tem assunto aí, apenas uma pincelada aqui de tudo aquilo que nós podemos comentar, falar, argumentar. Então, eu quero desde já passar a bola para o senhor aí. O senhor, como nosso professor aí, vai ditando o ritmo e o tema que será seguido aí. E aos irmãos, né, eu ratifico, incentivo, participem, envie a pergunta, nos ajude, né? Tem muita coisa boa que vai ser comentada aqui, tá bom? Vamos lá. Amém. Inclusive obreiros, né? Aqueles que são obreiros devem participar, porque é imprescindível que os obreiros saibam sobre esse assunto, porque é aquilo que eu sempre falo, quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar, né? É importante, verdade. Pois bem, então, pastor Fábio, logo após o Juízo das Nações, a gente falou a semana passada sobre aqueles 75 dias que serão utilizados para procedimentos relacionados ao julgamento do anticristo, do falso profeta, do remanescente de Israel e das nações gentílicas. Então, logo após isso, será estabelecido o milênio, né? Depois que Jesus vence o anticristo, faz todo esse julgamento. E é muito interessante a questão do milênio. Você sabe que Isaías e Miqueias, eles são contemporâneos, né? São profetas contemporâneos. Só que Isaías era um profeta institucional, ficava no palácio, foi instituído pelo rei, enquanto Miqueias ele atuou no campo. Mas os dois são contemporâneos e tem textos muito que são idênticos. Parece até que Miqueias teria compilado de Isaías, plagiado, mas não é isso. É a revelação que eles receberam, foram revelações chamadas no mesmo nível. E quando a gente olha para o texto, por exemplo, de Isaías 2:4 e o texto de Miqueias 6:10, aliás, de Miqueias 4, versículos 3 e 4, é o mesmo texto que fala sobre um tempo de equidade quando os quartéis serão fechados, porque ninguém vai aprender guerra mais. E nesse período, os implementos agrícolas, as armas serão transformadas em implementos agrícolas. Inclusive, esse texto, que está em Isaías 2:4 e Miqueias 4, 3 e 4, é um texto que está lá na ONU, na sede da ONU, nas Nações Unidas, que é quando não haverá mais guerra, porque o milênio, pastor Fábio, não obstante ele seja um evento terreno, mas ele será um período de quase perfeita. Por que quase perfeita? Só não vai ser perfeito porque ainda vai ter morte. Só que a morte no milênio, ela é uma morte de causa natural. Ninguém vai morrer de coronavírus, de acidente. A longevidade, segundo Isaías 65:25, os irmãos podem ir anotando e conferindo, ela volta. As pessoas... Por isso que depois nós vamos ler um texto muito interessante,
quando a gente for falar do derramamento do Espírito sobre toda a carne, tem pessoas falando que já está acontecendo, mas eu não estou vendo, não, né? Eu não estou vendo nenhum tipo de avivamento, e eu até digo, pastor Fábio, eu vou mais além, não sei qual o seu pensamento a respeito disso, mas o senhor pastor Robson, lá do Recife, né? Eu não sei qual o pensamento disso, mas eu entendo, à luz da Bíblia, que a vinda de Jesus ela será precedida por uma apostasia, não por avivamento, como muitos estão ensinando aí. Né? Avivamento, não. O que nós estamos vendo hoje é movimento, não avivamento. Está tendo muita adesão ao meio evangélico e nada de conversões genuínas. Muito pouco. Então, o que a gente percebe é que, no momento em que nós formos falar sobre o derramamento do Espírito sobre toda a carne, que só acontecerá no milênio, a gente vai perceber algumas coisas que são peculiares do milênio, inclusive sinais no campo religioso. Ó. O pastor Robson está colocando aqui que são sinais no campo religioso. Até porque o apóstolo Paulo fala, em 2 Tessalonicenses, ele deixa muito claro que o aparecimento do anticristo ele será precedido pela apostasia, né? Paulo fala sobre isso. Então, eu gostaria até que você comentasse já a respeito dessa introdução que eu acabei de dar aqui, pastor Fábio. Olha, pastor Mauro, eu acho que procede a sua afirmação, o seu comentário, né? Tem sentido, né? A gente tem ouvido verdadeiramente, né? Da boca de muitas pessoas que a volta de Jesus ela seria precedida por um grande avivamento, né? É algo que a cada dia que passa a gente percebe que nós estamos mais distante disso, né? E muito mais próximo daquilo que o senhor acabou de dizer. A apostasia tem aumentado, o amor tem se esfriado, né? Muita coisa ruim acontecendo no campo religioso, dentro, né, das igrejas. Então, procede. Eu entendo que faz sentido, sim, essa reflexão, faz sentido, sim, esse comentário, e é uma coisa para nós estarmos atentos aí nos próximos dias, né? Tudo indica que nós caminhamos mais a passos largos, né, por um distanciamento, um esfriamento, né, das pessoas que se dizem cristãs, do que propriamente dito para um grande avivamento, né? É lógico que o desejo do nosso coração é que isso aconteça, né? Que isso venha a acontecer. Mas tudo indica, pelo que nós estamos vendo e observando, né, que verdadeiramente as coisas estão caminhando justamente para o que o senhor acabou de dizer, para aquilo que o senhor acabou de comentar. Uma frieza muito grande, a apostasia ela vem ganhando força a cada dia e está difícil. Importante, até o pastor Robson colocou o texto aí que eu citei, 2 Tessalonicenses 2:3, né? É importante a gente ressaltar aqui também que nós somos pré-milenistas, porque nós acreditamos que o milênio, a igreja é arrebatada antes do milênio, e o milênio que nós pregamos, ele é literal, né? Porque tem uma linha chamada amilenista, ou a teologia aliancista, que são os reformados. Eles não creem no milênio literal. Para eles, o milênio começou com a morte de Jesus na cruz e vai terminar com o arrebatamento da igreja. Então, para eles, já está acontecendo milênio, né? Não sei como que eles conseguem explicar isso, porque eu acho isso daí, para mim, uma falácia, né? Os pós-milenistas também, né, pastor Mauro? Os amilenistas e os pós-milenistas são bem parecidas as duas correntes. Eu até inverti, que os pós-milenistas são os reformados, pós-milenistas, né? Justamente. Agora, o amilenismo, ele nega também a existência de um milênio literal. Eles utilizam a palavra... Amilenismo é a palavra alfa, né? Alfa, do grego, que significa não tem milênio. Então, para eles, não existe milênio literal. Mas, caminhando aqui dentro da questão Pastor Mauro, só para não interromper, um outro detalhe, né? É que o diabo foi aprisionado com a morte de Cristo na cruz, né? Então, os efeitos dele, né, foram... O campo de atuação dele foi reduzido, né? Vamos assim dizer. Então, é uma coisa que não faz muito sentido. Totalmente não tem sentido nenhum. Segundo os historicistas, né, principalmente os adventistas do sétimo dia,
eles também dizem que o milênio vai ser um período que a Terra fica totalmente vazia, sem ninguém, e o diabo preso aqui na Terra, né? Agora, quem que ele vai sair enganando no final do milênio? Então, eu não sei quem é, né? As nações que ele está enganando para a batalha de Gog e Magog. Mas voltando aqui para a nossa linha de raciocínio, começar a trazer aqui, então, nesse período, pastor Fábio, vão acontecer muitas coisas no milênio. O milênio será um período que Jesus vai estar regendo o mundo com a capital mundial a partir de Jerusalém. Todo ano, as nações terão que mandar um representante lá para adorar Jesus e pagar tributo. Depois nós vamos falar isso quando a gente for falar sobre o templo do milênio. Nesse período, acontecerá também uma grande efusão, efusão no sentido de aprendizado da palavra, porque os 144 mil estarão pregando o evangelho do reino durante o milênio. O pastor Robson está perguntando se haverá salvação no milênio. Com certeza, porque durante o milênio, pastor Robson, os 144 mil pregam o evangelho do reino, né? Isso está no Isaías 69, 66, 19, Salmo 22, verso 30 e 31, eles pregando o evangelho do reino para as pessoas que nascerem durante o período do milênio. Os que receberem Jesus como rei, aceitarem ele como rei, serão salvos. Os que rejeitarem ele são aqueles que serão enganados no final do milênio por Satanás quando ele é solto. Nesse período também a terra ela passará por uma purificação, o meio ambiente será recuperado, a biosfera da terra será recuperada. Nesse tempo, as pessoas que são enfermas serão curadas, os mudos vão falar, né? Esses textos, eles são riquíssimos. Há muitos textos revelando sobre isso, né? O fato da árvore da vida, ela está lá, ela é como uma vacina, uma profilaxia. A Bíblia diz que os frutos, as folhas da árvore da vida, servem de remédios para as nações. No milênio não vai ter doença, porque só o fato dela estar lá já é uma vacina, uma profilaxia, como alguém tomar uma vitamina C para não ficar gripado. Ok? E agora, se você me permite, para a gente interagir aqui, a salvação no milênio será com convencimento do Espírito Santo. Só existe uma possibilidade de alguém ser salvo, pastor Rob, somente através do convencimento do Espírito Santo. Só ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não há, até na grande tribulação, não obstante ele sair com a igreja, mas na grande tribulação volta aquela atuação do Espírito Santo como conta-gota, como era no Antigo Testamento. Só o Espírito Santo tem essa capacidade de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas ninguém. Embora Jesus estará no reino, né? O ministério é de Jesus, mas o trabalhar é do Espírito Santo, sim. Agora, tem um detalhe que eu quero mostrar aqui, sobre, até para a gente interagir agora, pastor Fábio, sobre o grande avivamento que vai acontecer no milênio e o derramamento do Espírito sobre toda a carne, que é o que foi profetizado, vaticinado por Joel, né? E que o apóstolo Pedro vai ratificar no capítulo 2 ali de Atos dos Apóstolos, mas a gente vai mostrar um detalhe que você já sabe o que é. Eu vou até abrir esse texto lá, para a gente ver. Em Joel capítulo 2, isso aqui existe... Esse texto, ele é interpretado de várias maneiras, né? Mas tem cada absurdo que eu já ouvi sobre esse texto de Joel. No capítulo 2, vamos dar uma olhada nesse texto aqui. Se você quiser ir falando aí, ô pastor Fábio. Não, enquanto o senhor acha aí, só corroborando aqui algumas condições aí, né, existentes no milênio, né? A paz, né, porque não haverá guerra, a alegria, né, será característica desse reino, né? A santidade, a glória, o consolo, a justiça, o conhecimento, né, será abrangente, né? Teremos um grande conhecimento. A doença será eliminada, né? É o que nós temos observado aí pelos grandes comentaristas, até mesmo a cura de pessoas deformadas, sejam deformadas psicologicamente, né, no sentido mental, como deformidades físicas, né? A questão aí da longevidade, a questão da retirada da maldição da terra, a terra voltando a produzir com uma capacidade muito maior do que se produz hoje, né?
essa questão também que o senhor vai abordar agora, né, do derramamento do Espírito sobre toda a carne, o senhor vai explicar esse detalhe, vai atingir os animais, a ferocidade deles será retirada, os animais peçonhentos perderão os venenos, né? E uma série de coisas aqui, né, que nós ainda vamos comentar, né, longevidade, por aí vai, né? Até essa questão da terra produzindo, ela vai produzir como ela era no original. Perfeito. Sem agrotóxico, a biosfera. Que, ó, pastor Fábio, quando o Jardim do Éden, que é uma cópia do Éden celestial, ele tinha uma biosfera. Quando o homem pecou, a biosfera mudou. Quando veio o dilúvio, mudou de novo a biosfera. E hoje ela vem mudando. Então ela vai voltar ao estado original, né? Perfeito. A monarquia será o governo, pastor Robson, a igreja será salva pela graça, no milênio. Pela graça também. Todas as pessoas que são salvas, pastor Robson, sempre pela graça. No Antigo Testamento também pela graça, porque a lei não tem essa capacidade de salvar. Só que a graça que existia no Antigo Testamento, ela é tipológica, né? A monarquia será uma teocracia, vai ser. Jesus governando no milênio, depois nós vamos explicar que Davi ele será um corregente durante o período do milênio. Mas voltando para o capítulo 2 aqui de Joel, versículo 18 em diante, diz assim, ó. Então o Senhor... acho que é um pouco mais adiante, 28 em diante. Acontecerá depois, Joel 2, 28, que derramarei o meu, observe essa palavra, o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, e vossos mancebos terão visões. Também sobre os servos ou escravos, e sobre as servas naquele dia, derramarei o meu espírito. Observem que Joel, ele utiliza o artigo definido, o meu espírito, né? É um todo. Ele está falando isso de modo holístico, todo, né? Agora, esse texto que é falado aqui, até sobre os servos derramarei, né? Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos anciãos terão sonhos, mancebos terão visões. Isso aqui não está falando de dom de profecia, nada disso. Tem pessoas que acreditam, já vi pessoas pregando que isso daqui é dom de profecia, e assim por diante, né? O que a Bíblia está dizendo, como você citou, que vai voltar a longevidade, as pessoas morrerão de morte natural, e a Bíblia diz lá em Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá, né? Mas a pessoa que morrer durante o período do milênio, ela morre com 100 anos, ela ainda é jovem. Então, quando a Bíblia diz assim, os vossos velhos terão sonhos, isso aqui é projeto. Os vossos mancebos terão visões, é porque um mancebo com 60 anos, 70 anos, ele é jovem. Então, ele tem uma visão tão ampla das coisas, que ele vai ter visão de projetos para o futuro, experiências. Como que a gente entende isso? Vamos para Atos capítulo 2. Quando aconteceu o evento do dia de Pentecostes, vai acontecer uma coisa muito interessante. As pessoas vão dizer assim, esses aí são galileus, estão embriagados, né? Estão cheios de mosto. Mas o senhor Rafael, Tércio Andrade, Deus abençoe. Aí Pedro vai dar um discurso, fazendo defesa que eles não estavam embriagados, né? Olha o que ele vai dizer a partir do versículo 14 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, pastor Fábio. Então Pedro, colocando-se em pé, vou até colocar esse texto para a gente ler aqui também, que é importante, né? Vou compartilhar ele aqui para a gente ler, para os irmãos lerem aí também. Observem, capítulo 2, versículo 14. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutais as minhas palavras. Pois estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto que é a terceira hora do dia, quer dizer, 9 horas da manhã, né? Ele está dizendo, eles não beberam nada. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito. Observe que ele não usa o artigo definido. Quer dizer, só parte. Como que a gente entende o carro? Você definiu o carro num todo, holístico. Agora, do carro, pode ser o pneu, pode ser o volante, pode ser o banco, pode ser o motor, parte do carro, né?
Então, parte do Espírito. Olha o que ele diz. O que ele está dizendo é que no dia de Pentecostes iniciou-se parte do derramamento do Espírito. A plenitude acontecerá no milênio. Justamente. Versículo 17, ó. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, os anciãos terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Então, observe que é um derramamento pleno do Espírito, que vai ter o seu cumprimento total, o ápice, durante o período do milênio, pastor Fábio. Aí os animais, como você falou, os animais peçonhentos não vão ter mais essa capacidade de inocular veneno. Nós vemos que o leão comerá palha como o boi, que significa que o leão que muda a natureza, porque o boi já come palha. Vai voltar àquela natureza que tinha no Éden. Pode comentar aí. Não, perfeito, o senhor já comentou tudo, né? É justamente isso, né? O Pentecostes, na verdade, é o início do derramamento do Espírito. E a sua plenitude se dará no milênio, né? Quando não só a carne humana vai ser atingida pelo poder do Espírito Santo, mas as demais carnes também serão atingidas. É por isso que os animais, né? Eles perderão sua ferocidade. É por isso que uma criança vai poder se aproximar de um animal selvagem e ele não fará mais mal a ela, né? É por isso que um animal do campo vai andar junto e vai pastar junto com o animal selvagem, aquele que antes o caçava como alimento. Então, toda a carne vai ser, né, atingida por essa presença e por esse derramar do Espírito Santo no milênio. Então, o Pentecoste é apenas o início, apenas para ressaltar, né? E o milênio é o derramamento pleno, total do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Pastor Mauro, só um tópico aqui, eu estava lendo. Eu só vou ler um texto aqui, só para a gente não deixar passar, porque senão eu vou esquecer. Como que a gente prova que o derramamento do Espírito sobre toda a carne é sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves? 1 Coríntios 15, 39, diz assim, ó. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne das aves e outra é a carne dos peixes. Ok? Perfeito. Esse texto aí é o texto que corrobora com o que eu acabei de dizer, né? Não, só uma pontuação aqui sobre aquela questão da salvação no milênio. A gente lê alguns escritores pré-tribulacionistas, tem muitos, né? Muitos escritores aí muito renomados, preparados, né, instruídos, e eles normalmente, esses dias eu estava lendo um comentário de um deles, só para a gente lançar, para ver que dentro do campo do próprio pré-tribulacionismo, do pré-milenismo, existem alguns pensamentos também diferentes. Por exemplo, né, a maioria dos pré-tribulacionistas, pré-milenistas como nós, concordam que os povos que existirão no milênio são os santos do Antigo Testamento, que vão ressuscitar, né? De certa forma, os santos da igreja ressurreta e transladados, mesmo habitando lá na Nova Jerusalém, terão a sua participação, e os santos vivos, entre judeus e gentios, que vão viver na terra, que vão continuar casando, né, procriando, que vão continuar, a população vai ser muito aumentada no milênio, né? E alguns desses comentaristas pré-tribulacionistas, eu tenho lido em alguns livros, eles dizem o seguinte acerca da salvação, que como súditos, muitos desses que nascem no milênio, nascem salvos. Por serem súditos do rei, já nascem servindo ao rei, debaixo da autoridade do rei. E só perdem a salvação se eles rejeitarem essa autoridade, desobedecerem ele e não o quiserem. Eles alegam que eles nascem salvos e desenvolvem esse conhecimento pleno da salvação durante a vida deles como súdito. Reconhecem ele como rei, como senhor, e só perdem ela se por um acaso eles forem contra, se rebelarem contra essa autoridade, não quiserem essa autoridade, né? É interessante, só estou lançando aqui esse comentário também, que é um comentário de alguns comentaristas pré-tribulacionistas também, que é interessante, eu acho que é importante a gente lançar isso, né, para os outros também observarem, pontuarem e acharem
que pensam sobre isso. Eu acho só difícil, eu acho que vai um pouco esse pensamento. Eu respeito, é um pensamento. É bom a gente sempre colocar aqui os pensamentos. É um pensamento, justamente, é um pensamento de grandes escritores do pré-tribulacionismo. Mas eu vejo que isso daí vai em colisão, na rota da colisão, contra a questão de se pregar o evangelho do reino durante o milênio, para os que nascerem. Porque se precisa pregar para alguém que nasceu no milênio, então, se já nascem salvos, para que a pregação durante o período do milênio? Eles dizem que é como forma de ensino, não pregação para conversão, mas para difundir o ensinamento bíblico. Lógico, e com a ação do Espírito Santo, né? O Espírito Santo trabalhando de uma maneira que vai fazer todos terem um conhecimento elevado. Só estou pontuando aqui o que eles pensam, né? Vamos ler dois textos, então. Vamos ler dois textos. Primeiro, eu quero dar uma olhadinha num texto, só para a gente fazer uma análise sobre essa questão. O pastor Robson está dizendo, então no milênio a salvação vai ser mais fácil que agora. É lógico, é óbvio que sim, né? Vamos ver então um texto no livro dos Salmos, Salmo 22, versículo... Vamos ler os versos 30 e 31. Diz assim, ó. A posteridade os servirá. Posteridade o quê? Os que vêm depois, os que vão nascer no milênio, né? Sim. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Chegarão e anunciarão a justiça dele. A um povo que há de nascer, contarão o que ele fez. A pregação dos 144 mil vai ser o seguinte, ó. Recebam esse rei, os que nascerem. Porque ele nos livrou da grande tribulação. Estou parafraseando, né? Contarão o que ele fez. O que ele fez o quê? Todo o processo de salvação, de equidade, de livramento da grande tribulação que ele fez. Isso está em consonância com Isaías 66, 19. Vamos dar uma olhadinha lá? Depois, pastor Fábio, eu quero até voltar no texto de Joel, se você me permite. Eu quero dar uma explicação interessante lá sobre a questão do o e do. Tá bom. Isaías 66, versículo 19. Diz assim, ó. Vou ler o 18 também para a gente pegar um pedaço do contexto. Pois eu conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e elas virão e verão a minha glória. Então, o contexto está falando do milênio, né? 19. Porém, entre elas um sinal. E os que escaparem dali, eu os enviarei às nações, a Tarsis, Lude, povos que atiram com arco, a Tubal, a Javã, até as ilhas mais remotas que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e eles anunciarão entre as nações a minha glória. Aqui é a pregação dos 144 mil. Porque eu até poderia entender assim, nesse prisma que você colocou, né, do pensamento aí que a gente está discutindo, por exemplo, os que nascerem dentro do seio da nação de Israel. Até dá para passar aqui. Agora, e as nações gentílicas do milênio? Que precisarão, uma vez por ano, ir lá, servir a ele, pagar tributo, segundo o que está em Zacarias 14, né? Se uma nação não mandar um representante lá, não chove sobre aquela nação. Não, eu até entendo, eu entendi, perfeito. Sim. Mas vai chegar um momento que até os gentios, depois de alguns anos, serão todos alcançados. Não, aí sim. Aí eu compreendo. Né? Não, mas eu só lancei porque isso acho que enriquece, as ideias são interessantes. Isso deve ser feito. Os irmãos também que ouviram alguma explicação diferente, algum pensamento, lancem para nós poder debater aqui dentro do campo das ideias e isso ficar mais claro, aclarar muita coisa. O pastor Robson está perguntando se vai ser um socialismo. Eu descarto completamente essa questão do socialismo. Inclusive, muitas pessoas hoje são progressistas, né?
querem colocar lá o livro de Atos dos Apóstolos, que eles tinham tudo em comum, para dizer que Jesus era um socialista e um progressista, né? Eu descarto, pastor Rob. Tudo em comum aí é uma outra coisa, né? Bom, pastor Fábio, vou voltar no texto de Joel. Provavelmente, a questão do templo do milênio, talvez a gente vai precisar de uma outra aula mesmo. Mas, voltando para Joel, só para a gente fechar bem aquela questão de o meu espírito e do meu espírito, que isso é muito importante, que as pessoas não entendem, né? Quando fala o, é o artigo definido, a casa. É a casa no todo. Quando fala da casa, pode ser o telhado, pode ser o piso, pode ser a parede, a janela. Perfeito. Muito bem. Joel, capítulo 2, que a gente já leu, mas eu quero... Uma coisa é totalidade, outra coisa é parte de. Então, começou no dia de Pentecostes o derramamento. A plenitude só no milênio. Por que eu estou voltando no capítulo 2 de Joel? Se você acompanhar comigo, nós começamos a ler a partir do versículo 28, né? É isso? Isso. Acontecerá, né? Depois que derramarei do meu espírito. Se a gente voltar um pouquinho no texto, se a gente voltar um pouquinho, no versículo 23, observe o que a Bíblia vai dizer, ó. Alegrai-vos, pois. Vou pôr aí, os irmãos lerem também. Capítulo 2 de Joel, versículo 23, que está dentro do contexto, né? Perfeito. Diz assim, ó. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dá, em justa medida, a chuva temporã e faz descer abundante chuva, a temporã e a serôdia, como dantes. Por que eu estou lendo esse texto? Porque a chuva temporã, pastor Fábio, é a chuva que os judeus esperam, uma pequena chuva, parte da chuva, para poder lançar semente. Ok? Ok. A serôdia é aquela que vem depois numa intensidade grande, plena, para poder fazer a colheita. Por isso que ele está relacionando o... Pedro falou do. Porque é como se fosse a chuva serôdia, aquela chuva intensa. E do só a chuva temporã. Perfeito, perfeito. Ok? Bom, vamos caminhando então. Os irmãos podem ir colocando aí, Paz do Senhor, Rafael, Deus abençoe. Os irmãos podem ir colocando perguntas, comentários, né? Pastor Mal, sim, pois não. Eu não sei qual o próximo assunto que o senhor vai emendar aí, mas dentro dessas condições, dessas peculiaridades aí que vai ter no milênio, eu queria lançar duas coisas aqui para o senhor comentar. Haverá uma adoração unificada. Eu queria ver com o senhor, que eu vi também, a questão da língua unificada, vai existir? E depois, sobre a questão do aumento da luz. Por quê? O aumento da luz, do brilho. Por quê? Porque tem a questão do aumento da luz proveniente da Nova Jerusalém, né? Porque o tamanho dela é um tamanho gigantesco, assombroso, né? 2.300 quilômetros de largura, de altura e de comprimento, né? Eu até vi um certo comentarista dizendo que você olhando para o céu, ela vai ser tão grande que vai dar a impressão que você está olhando uma lua do lado da outra lua. Você vai enxergar ela de qualquer parte da Terra, assim, né? Pelo menos o comentarista disse isso. Então, esse aumento de luz, alguns acreditam que é oriundo dela, e outros acreditam que é devido, né, essa biodiversidade, né, a retirada da maldição na Terra, essa produtividade voltando como era antes. Isso vai influir para que o brilho do Sol também, o brilho da Lua também sejam maiores no período milênio. Então, esses dois pontos, a questão do aumento da luz e a questão aí da língua, uma só língua novamente. Procede isso porque alguns usam o texto de Sofonias 3:9. Dois pontos aí interessantes, tem gente que... Né, eu vou colocar mais um aqui, eu vou colocar um terceiro ponto, que é a questão da ceia das bodas. Entendeu? Mas esse assunto é interessante, hein? Esse é bom. Primeira coisa, vamos colocar primeiro a questão da língua unificada. O texto de Sofonias que você citou, muitas pessoas aplicam para o milênio, outros aplicam para a questão lá do novo céu e nova terra,
que seria uma só grei, né? E a língua Perfeito. Eu não sei se você já estudou, pastor Fábio, sobre esse assunto, eu acredito que sim, mas você sabe que o que aconteceu no dia de Pentecostes, além da questão daquelas nações que estavam ali precisarem ser evangelizadas, toda aquela questão que a gente já sabe, você sabe também que foi na verdade, foi uma restauração do que aconteceu em Babel? Sim, tem. Eu não cheguei a estudar a fundo, mas eu já pensei sobre isso. Sim. Ali foi uma restauração, o começo de uma restauração do que aconteceu em Babel. Porque a língua universal hoje é o inglês, né? Dentro do campo do judaísmo, eles vão dizer que a língua universal vai ser o hebraico, lá no milênio. Sim. Nós não podemos bater o martelo com o texto de Sofonias, porque é um texto isolado. Precisava de outros textos lançar luz. Mas pode ser que isso ocorra no milênio, pode ser que ocorra lá no Tudo em Todos, que eu ainda vou explicar o que é esse Tudo em Todos aqui, que é lá no Novo Céu e Nova Terra, que muita gente lê o texto que Jesus falou Tudo em Todos, mas não sabe o que é, né? Agora, voltando para a questão da luminosidade, que nós já lemos em Zacarias, será um dia, quando a Nova Jerusalém ela pousar, que Jesus vier para vencer o anticristo no Armagedon, será um dia peculiar, porque a Nova Jerusalém ela tem um brilho, que ele é transparente. Não só transparente, se você pegar um copo, ele é transparente. Um copo é transparente, né? Mas a Nova Jerusalém, além dela ser transparente, aonde ela emite luz, tudo fica transparente. E a Bíblia diz que no milênio as nações andarão à sua luz. Não é? Agora, observe comigo um texto, porque a Bíblia mostra que o sol e a lua vão ter a sua luz ofuscada. Tamanho o brilho da Nova Jerusalém. Vamos ler em Joel 2 mesmo? Joel capítulo 2. A partir do versículo 1. Que aqui é quando vem aqui esse texto, o pastor Fábio, que nós vamos ler agora, esse texto, ele mostra quando a Nova Jerusalém vai chegando para a batalha do Armagedon, e onde ela vai pousar para ela ficar sobreposta sobre a Jerusalém terrena durante o milênio. É só a gente ler o capítulo 2 de Isaías, mostra que ela vai ficar sobreposta sobre a Jerusalém terrena. Olha o capítulo 2 de Joel, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião, dai alarme ao meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor, já está perto. Quando a gente lê o grande e terrível dia do Senhor, tem muita gente que pensa que é um dia inteiro, um dia de 24 horas. Quando João estava na ilha de Patmos, a Bíblia diz que eu fui arrebatado no dia do Senhor, né? Fui levado até o dia do Senhor. Não é um dia, os outros pensam que é o domingo ou o sábado. O dia do Senhor é o evento que aconteceu da sua vinda, né? Então tá aqui, ó. Verso 2. Dia de trevas e de escuridão. Dia de negrume. Como a alva está espalhada sobre os montes, um povo grande e poderoso. Quem é esse povo? É o povo que está dentro da Nova Jerusalém, a igreja, qual nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos, adiante de geração em geração. Diante dele, um fogo consome. Atrás dele, uma chama brasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele, desolado deserto. Sim, nada lhe escapa. A sua aparência é como de cavalos e como de cavaleiros. Isso aqui está linkado com Apocalipse 19, quando os anjos vêm tudo vestido de linho branco, em cavalos brancos. Verso 5. Como o estrondo de carros sobre o cume dos montes, vão eles saltando como ruído de chama de fogo, que consome o restelho, como um povo poderoso, posto em ordem de batalha. Diante dele estão anunciados todos os povos, os semblantes empalidecem, né? Correm como valentes, como homens de guerra, sobem os muros, marcham cada um dos seus caminhos e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros. Verso 8. Marcham cada um pelo seu carreiro, abrem caminho por entre as armas e não se detêm. Pulam sobre a cidade, correm pelos muros, sobem nas casas, entram pelas janelas como ladrão. Verso 10. Diante deles a terra se abala,
tremem os céus, o sol e a lua escurecem. Olha aí. E as estrelas retiram o seu resplendor. Porque aqui vai ter uma luz tão intensa dessa cidade descendo que vai ofuscar os astros. Jesus falou isso em Mateus 24. As potências dos céus serão abaladas. Ele usa a palavra urânios ali, do grego. Céus, a palavra urânio. Por que as potências vão ser abaladas? Porque elas vão perder o brilho. Vão ser ofuscadas. Né? Então, aqui fica muito claro, esse texto, quando a gente faz uma exegese dele, que a Nova Jerusalém ela tem uma luz tão intensa, por isso que João diz que as nações andarão à sua luz, que vai acontecer que ela vai ofuscar o brilho dos astros. Pode comentar. Dos luminares. Sim. Dos luminares. Perfeito. Eu também acho sensacional isso, né? Eu só fiz esse comentário porque tem outros escritores que pré-tribulacionistas e pré-milenistas, que não faz esse comentário da Nova Jerusalém ofuscando os dois luminares. E eles falam que devido a essa mudança na biodiversidade, até mesmo os astros, lua e sol, né, ganharão força também, o brilho será mais intenso. Mas eu concordo também com essa questão da Nova Jerusalém. E o tamanho dela é um tamanho gigantesco. Eu até achei interessante quando um outro comentarista disse que quem olhar vai parecer que está vendo uma lua do lado da outra, né? Porque é tão grande a Nova Jerusalém, quadrada, né? Um cubo, né? Coisa linda e maravilhosa será ela. Né? Glória a Deus, pastor Mauro. Pastor Fábio, mas essa medida que você deu aí, né? Que está lá no livro do Apocalipse, o pastor João de Oliveira, que eu já disse que para mim foi o maior ensinador de escatologia que eu pude ouvi-lo até hoje, né? Eu não estou desprezando os outros, mas ele está anos-luz na frente desses aí todos. Eles, pelo menos os que eu já li, os que eu já ouvi explicar, ele elevava essa medida à quinta potência. Entendeu? Não, aí o senhor imagina, né? Se tiver algum engenheiro ouvindo a gente aí, pedir para ele pegar aquela calculadora HP, né? Usada na engenharia, e multiplique aí, né? 2.300 quilômetros de largura, comprimento, altura, e chegue às conclusões aí. Eu vi uma medida que equivale a um prédio de 175 mil andares. O senhor imagina o tamanho. Isso está falando só do comprimento. O pastor Robson está colocando aqui sobre a questão do hebraico, que é uma língua... o hebraico é uma língua sensacional, porque é uma língua semítica, né? As línguas semíticas, elas são escritas, elas tanto se escrevem como se lê da direita para a esquerda, né? A raiz delas é o aramaico, de todas elas, né? O aramaico é a raiz. É a matriz, né? A mãe. Agora, ele estava dizendo assim, os discípulos, Jesus e os discípulos adotaram o grego, não é que eles adotaram, né? Na verdade, Jesus até falava o aramaico também com os discípulos. É que o período de Jesus estava sob a égide do Império Romano. E o Império Romano, não obstante eles utilizassem o latim, mas a cultura helenística do grego, né, de Alexandre o Grande, aquela cultura helenista, ela estava também impregnada no Império Romano. Então, eles adotaram, até porque a nossa língua, o português, ela vem justamente de uma língua que já morreu, que é o latim, e do grego, né? A nossa língua aqui que nós falamos. Que as línguas que vêm do latim, as línguas saxônicas é o alemão e o inglês. As línguas que vêm do latim é o português, o italiano, o espanhol, que é primo do português, e o francês. Ok? Maravilha. Então, aqui, maravilha. O pastor Robson também está dizendo que as coisas são figuradas, descritas no milênio. Nós que somos pré-tribulacionistas e pré-milenistas, acreditamos, pastor Robson, num milênio literal. Então, para nós é ipsis literim, do jeito que está escrito mesmo, ok? Bom, caminhando aqui, eu quero, se você me permite, não sei se você quer fazer alguma consideração, pastor Fábio. Siga em frente, tá bom demais, vamos lá. Então, vamos falar agora sobre a ceia das bodas. Essa questão é interessante, hein, pastor Mauro? Essa é boa. Muita gente fala, eu já vi pregadores pregando, que Jesus vai servir a ceia para a igreja,
e não sei o quê, Jesus vai servir a mesa lá no céu. Irmãos, no céu não tem comida no céu. Paulo falou, o reino de Deus não é comida nem bebida, né? Não tem comida lá no céu. Lá o que vai acontecer é a parte cerimonial do casamento. Eu vou mostrar aqui um texto primeiro, antes da gente falar sobre isso. Vou mostrar um texto aqui, que eu já li, né, semana passada, mas eu quero ler de novo, que fala sobre a parousia, a segunda vinda de Jesus. Lucas, capítulo 12. Se eu não me engano, é o versículo 45, eu vou pôr aí para os irmãos lerem também. Lucas 12. 12. Lucas 12. A partir do versículo 35, ele vai falar, né? Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Deixa eu compartilhar esse texto aqui para os irmãos lerem também. Eu acho que é o versículo 45, por aí. Eu vou ler o 43 em diante, pastor Fábio. Ó. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas aquele servo que disser em seu coração, meu Senhor, tarda vir, né? E começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor desse servo no dia que não espera, e numa hora que não sabe. Cortá-lo-á pelo meio, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Não é esse versículo que eu quero, é um pouco antes. Acho que é o versículo 35 em diante. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. 36. Sede semelhante a homens que esperam o seu Senhor quando ele voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possa abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos os quais o Senhor, quando vier, achar vigiando. De verdade vos digo que se cingirá e os fará reclinar à mesa. Chegando-se, os servirá. Perceberam? Da onde ele vem quando ele for servir a mesa? Primeiro a boda, o casamento, depois a festa. Ele vem da parte cerimonial. É mais ou menos assim. Quando a gente vai num casamento, que tem a parte cerimonial, depois a noiva vai tirar foto, né? E depois ela vai para o lugar onde há a recepção. Como que eu sei disso? Vamos ler. Então, aqui percebam que quando ele vai servir a mesa, ele vai servir para os representantes da igreja e para os representantes de Israel, que são os 24 anciãos. Observem que, se a gente for para Apocalipse capítulo 20, quem separa esses dois eventos, pastor Fábio? As bodas do Cordeiro e a ceia das bodas? A Bíblia. Vamos ver. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 19. Eu vou ler a partir do verso 7. Vou colocar aqui também para a gente ler. Muito bom. Regozijemo-nos e exultemos, verso 7, e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e a sua noiva se preparou. Então ele está falando de um evento aqui, parte cerimonial, casamento. Ok? Que é justamente quando ele vem no texto que nós lemos de Lucas. Agora, olha o versículo 9. Vou ler o 8 também. Foi-lhe permitido vestir-se. Isso daqui é outro assunto, pastor Fábio. Muito profundo, a questão das vestimentas da noiva. Como que acontecem essas vestimentas, que eu não vou entrar aqui agora, que a gente vai entrar numa próxima oportunidade. Mostrar como que vai ser essa vestimenta. Verso 8. Foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Verso 9. Agora, olha como está separado do verso 7 para o verso 9. Disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Você percebeu como está separado o texto? Existe uma separação, a gente percebe. Né? Hoje isso é claro, né? Dá para ver.
Sim, agora vamos ler um texto agora que vai aclarar mais ainda. Mateus, capítulo 22. Vamos para o capítulo 22 de Mateus. Nós já estamos com quase 1 hora de live. Falamos quase nada ainda. Não, já passou. Vai ter aula 9, continuação do milênio aí, né, pastor? Sim, com certeza. Mateus, capítulo 22. Vamos ler a partir do versículo 1 para a gente fazer uma exegese desse texto aqui. Pastor Robson está perguntando, além da mensagem levada pelos 144 mil judeus, haverá aculturação no milênio? Aculturação? Como assim? Não entendi bem o sentido da... Não entendi bem o sentido da pergunta. Se o senhor puder deixar mais claro, por favor. Vamos ler. Mateus 22. Então, Jesus tornou a falar-lhe por parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, enviou os servos... Vou pôr aqui. Não, os irmãos vão falar aqui. É bom ler, né? Vamos lá. Verso 1. Então Jesus tornou a falar por parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou os servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Agora aqui tem um ponto que eu quero já colocar para pensamento. Tem o pai do noivo aqui, o rei. Não é um casamento? Sim. Tem o pai do noivo. Tem o noivo. Tem os convidados. Mas cadê a noiva? Onde está a noiva aqui? Eu não achei ela. Olha lá. Nós já conversamos sobre isso. O pessoal pode participar aí, justamente. Exatamente. Cadê a noiva? Como que um casamento tem... Se você vai num casamento, pastor Fábio, as pessoas dizem assim, eu quero ver a noiva. Não é mais importante, né? Abre aspas. Eles dizem assim, eu quero ver a noiva, né? A noiva está chegando. A igreja até se coloca de pé quando a noiva chega. A noiva não está aqui. É verdade, verdade. Então, vamos lá. Já tem os convidados, né? Verso 5. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se do seu servo, ultrajaram e mataram. Mas o rei encolerizou-se. Verso 7. E enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e lhes incendiou a cidade. Olha como vai aparecendo batalha do Armagedon aqui. Vai aparecendo os negócios no versículo 5. Os negócios, as ocupações que as pessoas terão durante o milênio, que não vão querer ouvir a mensagem, né? Verso 8. Então disse aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, pelas encruzilhadas dos caminhos, e quantos encontraram, convidais para as bodas. E saíram aqueles servos pelos caminhos e ajuntaram todos quanto encontraram, tanto mal como bons. Encheu-se com vivas a sala nupcial. Opa, peraí. Maus e bons entraram? Ué. Verdade. Então não pode ser no céu. Verdade, verdade. Não é? Verdade. Se você ler o que Lucas falou no capítulo 14 sobre esse texto, ele vai falar assim, obriga-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Quer dizer, ninguém é obrigado a entrar no céu. Perfeito, perfeito. Né? Perfeito. Aí, muito bem. Verso 11. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, viu ali um homem que não trajava veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu. Ordenou então o rei aos servos, amarrai de pé e mão e lançai nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados. Você lembra o texto de Apocalipse que nós leu agora há pouco? Bem-aventurados que são chamados para ser das bodas. Mas, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos.
Agora, aqui observa uma coisa, tem duas coisas aqui, ó. Primeiro, alguém que está sem veste nupcial, que não vai conseguir entrar para o milênio. Quem que fica preso no milênio? Diabo. Quem que gosta de entrar sem ser convidado? Diabo. O diabo. Jesus não, ele que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. E mais uma coisa, trevas exteriores, que muita gente lê, fala sobre isso aqui, mas não explica o que que é. Você sabe que tem uma seita, pastor Fábio? Tem uma seita que chama igreja... Esses são unicistas, né? E eles dizem assim, que existe um lugar chamado trevas exteriores, que é um tipo de um purgatório, onde a pessoa vai e ela fica madurando lá para depois ela ser salva. Mesmo que ela morreu e ela não conseguiu alcançar a salvação antes da morte, ela fica nas trevas exteriores para madurar. É um tipo de um purgatório, né? Para depois ser salva. Mas as trevas exteriores é o seguinte, é quem fica fora do milênio. Porque a luz da Nova Jerusalém é tão intensa que quem ficar fora do milênio não vai receber a luz da Nova Jerusalém. Não é trevas interiores, é trevas exteriores. Ficou fora. Ótimo, perfeito, muito bom, compreendido. Quero que você... eu vou colocar aqui, ó. O pastor Robson, ele está dizendo o seguinte, quando ele fala a mensagem levada, haverá aculturação, ele está dizendo o seguinte, a cultura, além da mensagem, né, levar a cultura judaico-cristã em todas as áreas da sociedade, sim, porque vai ser, pastor Robson, uma equidade, um governo de equidade, o cetro da equidade está na mão dele. E ele governará as nações com vara de ferro. Então, a implantação do milênio, ela passa também por uma implantação da cultura que o rei é proveniente. Se você for fazer parte da Grã-Bretanha, do Reino Unido, você tem que se adequar, você é um súdito do reino. Você vai ter que se adequar à cultura do Reino Unido, né? E assim por diante. Então, também será implantada uma cultura assim, judaico-cristã durante o período do milênio, sem dúvida nenhuma. E o irmão Enio, ele está perguntando se tipo de disciplina haverá para os... É o que o senhor acabou de falar, não é? Exatamente, esse tipo de disciplina aí. Implantar-se, os súditos deverão obedecer às regras, às normas do reino, porque não poderão viver dissolutamente. Aqueles que não quiserem, por exemplo, ir lá, mandar um representante uma vez no ano lá, para louvar o rei, tributar ele, né, lá em Jerusalém, mandar um representante, aquela nação não recebe chuva. Isso é só ler Zacarias 14, a partir do versículo 16. Acho que é até bom a gente ler aqui, né? Vamos dar uma olhada lá. Zacarias, e aproveitar, pastor Mauro, e pedir para os irmãos ainda que quiserem fazer alguma pergunta para enviarem, porque o tempo já passamos aí de 1 hora, então os irmãos que tiverem mais alguma coisa para perguntar, mande, porque a aula terá continuidade na próxima sexta-feira, permitindo Deus. Tem outros assuntos aí para serem falados, né? Sim. Bom, aqui, ó, o capítulo 14 de Zacarias, a partir do versículo 16, diz assim, ó. Então, todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não cairá sobre ela chuva. Percebeu, irmão Enner, o tipo de punição? Então, os irmãos que forem tendo aí perguntas, nós já estamos com 1h04 de live, eu acredito que pode se colocar mais alguma coisa, mais algum pensamento, mais alguma questão aí, né? Porque o templo do milênio vai ficar para a próxima semana mesmo, né? E eu acredito que ficou bem claro, né, que a ceia das bodas não acontece no céu. E outro sim, né, que fica muito claro à luz da Bíblia, é que quem participa dessa ceia não é a igreja toda, não é Israel todo, é os representantes de Israel. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Quantos discípulos, pastor Fábio, o Jesus tinha quando ele estava no seu ministério terreno? Discípulo? Discípulo. Ele tinha cerca de uns 70 ou mais no total. Por que não participaram todos da última ceia com ele? Só os 12? Não é?
Então, durante o período da ceia, que ele vai servir a ceia, quando ele vier das bodas, Lucas 12, ele vai reunir os 24 anciãos. Isso também serve para o julgamento. 24 tronos vão ser armados no juízo final, e ali sentam os representantes de Israel, 12, um de cada tribo, são os 24 anciãos e 12 da igreja. Perfeito. Não sei se tem mais alguma coisa aí para a gente poder... Pastor João de Oliveira, pastor João Pereira, é o pastor... É o seu pai, Meu né? pai. Tá gostando Abraço, aí. pai. Tá falando, maravilha, glória a Deus. Pastor João Donizete. Bom, o irmão Enio colocou aqui. Alguns comentaristas dizem que o amigo que estava sem veste nupcial foi colocado fora das bodas é o crente que não tiveram obras de justiça. Eles comparam o texto de Apocalipse que diz a igreja estava vestida de linho e tal. Irmão Enio, são muitas conjecturas, né? Só que aquele texto, ele mostra do capítulo 22 que a igreja não está ali. Eu até perguntei, os irmãos não falaram nada. Por que a igreja não aparece no capítulo 22? Porque ela está na Nova Jerusalém. Né? Nesse período da ceia das bodas, só desce o representante. Porque muita gente não sabe, pastor Fábio, que no período do milênio, a Nova Jerusalém ela fica sobreposta sobre a Jerusalém terrena. E ela tem uma plataforma que, quando precisar dos representantes dela descer na terra, ou alguém subir para ela para fazer algum tipo de trabalho, uma plataforma se abre e desce. A pessoa desce por ali, ou sobe por ali. Então, eles descem para participar e ela fica na Nova Jerusalém. É como se tivesse uma reunião, por exemplo, nas Nações Unidas. Todo o Brasil vai lá representar o Brasil? Não. São os representantes, os diplomatas. Então, aquele texto lá, irmão, é justamente o momento, irmão Enio, que Satanás ele é preso no milênio, ele fica fora do milênio, trevas exteriores. Ele está sem veste nupcial, significa que ele não está abalizado, ele não tem o convite, ele não está a caráter para poder entrar para o milênio. Bodas do Cordeiro será no período da grande tribulação ou no período do milênio? Não, bodas do Cordeiro, pastor Robson, ela acontece justamente após o arrebatamento da igreja, né? Antes da igreja entrar para a Nova Jerusalém, na porta da cidade, acontece o tribunal de Cristo para a entrega de galardões. Depois, a igreja entra para a Nova Jerusalém, porque ela vai se tornar noiva. A palavra casamento significa ser recebida em casa. No momento, ela é noiva. Ela entra para a Nova Jerusalém, participa da parte cerimonial, no período de 7 anos. Enquanto lá está acontecendo as bodas, aqui acontece a grande tribulação. Ceia das bodas é no milênio aqui, ok? Pastor Robson está gostando do debate aí, ó. Tô dando parabéns. Obrigado. Muito bem, eu acho que então, pastor Fábio, se não tem mais nenhuma consideração, ninguém tem mais perguntas aí, ou alguma colocação, você pode fazer suas considerações finais, por gentileza. Primeiramente, mandar um abraço para todos que estão conosco aí, né? Em especial o pastor Robson. Um abraço, companheiro. Né? A sua participação aí foi oportuna, né? E o senhor deu um bom exemplo aí para os demais para participarem, para interagir, para perguntar mesmo. O importante é que as perguntas são feitas e muitas coisas foram comentadas e esclarecidas a partir do comentário do senhor. Um grande abraço ao irmão Enio, a todos os irmãos que participaram aí. Eu acredito que a aula foi boa, foi interessante, sugestiva, trouxe muita informação, mas tem coisas ainda para serem faladas e eu espero que na próxima semana, com a permissão do Senhor, nós possamos dar continuidade aí, né? Tem um assunto aí que o pastor Mauro gosta muito, o templo do milênio, tem coisas aí para serem faladas ainda dentro do milênio, né, pastor Mauro? A questão dos sacrifícios, né? É um tema também interessante para ser falado, né? Até essa pontuação aí com relação a Davi como regente, se quiser dar uma aprofundada mais, qual o papel dele, né? E é isso aí, pastor, foi bom demais, eu quero agradecer a todos aí, aos irmãos, né? Para mim é uma honra estar aqui, foi muito bom e vamos em frente aí. Maravilha, eu que tenho que agradecer, né? Fazer a live junto com o pastor Fábio é fácil, porque ele já conhece os assuntos, né? Ele vai ajudando, né? Da maneira que você vai colocando aí, você vai já deixando a gente na cara do gol, né? Só fazer o gol. Então, uma bênção. Deus abençoe aí, pastor Robson. Uma pergunta aqui do pastor João Donizete.
logo após o milênio, Satanás será solto, a Bíblia não diz quando será, após o milênio, quando a gente vai explicar isso aí, pastor João Donizete, depois que a gente falar do templo do milênio, quando a gente for falar da batalha de Gog e Magog, que é a batalha de Deus contra Satanás, enquanto a batalha do Armagedon é a batalha de Jesus contra o anticristo, né? Do leão da tribo de Judá contra o anticristo, a batalha de Gog e Magog é a batalha do ancião de dias contra Satanás. Aí a gente vai mostrar como que vai ser o procedimento dele quando ele for solto. Amém? Maravilha. Peço que você ore, pastor Fábio, por favor, vamos colocar uma vírgula aí. Vamos agradecer, Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Somos agradecidos ao Senhor pelo privilégio de poder falar, comentar acerca dos oráculos santos. Obrigado pelos companheiros, amigos, irmãos que estiveram conosco nessa live tão importante, tão interessante, meu Pai, para esses dias. Continue abençoando a vida do pastor Mauro, a minha vida. Continue abençoando a família do teu servo. Senhor, continue abençoando as igrejas, o trabalho, o ministério, guardando-nos nesse período da pandemia, sustentando a igreja, protegendo, que a tua cerca protetora esteja sobre nós. Em nome de Jesus, meu Pai, te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém. Abraço, irmão André Marques, irmã Eliene, e todos os demais irmãos aí, Manuel Gomes. Deus abençoe, né? Vamos ficando por aqui então, e não percam, se o Senhor permitir, sexta-feira que vem, continuação, aula 9 já, né? Os irmãos também que desejarem, podem entrar no canal da Assembleia de Deus São Joaquim da Barra, lá no YouTube, e da Assembleia de Deus Ministério Apologético, as aulas estão sendo colocadas lá. Amém? Maravilha, verdade, verdade. Fiquem na paz do Senhor e até uma próxima eventual oportunidade, se Ele permitir. Abraço a todos. Tchau, tchau. Abraço, fica com Deus, um abraço a todos.